E agora aqui no Play eu estou recebendo uma pessoa que sabe muito desse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre literatura e também essa relação com os jovens. Hoje em dia tem muita tecnologia envolvida e às vezes a gente esquece do bom livro que está lá na nossa estante. Eu estou aqui com Carol Poesia, que além de tudo, de cantar, também é professora. Carol, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Letícia. É sempre um prazer. Obrigada pelo convite e pela oportunidade também. Hoje a gente não vai falar de música, mas a gente já deixa registrado que ela vai voltar aqui para cantar para gente. Mas nesse universo onde você tem os seus alunos e também ajuda bastante nessa parte de literatura, como que você tem visto? A gente tem muitos meios eletrônicos hoje em dia e o livro eu acho que está meio esquecido. O que você acha? É verdade. O livro em si é uma mídia. Né, mas é uma mídia que está, entre aspas, obsoleta. Ela tem sido substituída por outras mídias mais tecnológicas. Mas, na verdade, o problema, né, de se deixar o livro de lado é deixar a leitura honesta de lado. O que eu chamo de uma leitura honesta? Uma leitura que envolve reflexão, que envolve aquisição de saber, né? Porque essa leitura que a gente faz muito dinâmica na internet, ela cumpre uma função, mas ela não cumpre essa outra função da reflexão e da informação se tornar realmente um saber, um aprendizado, né? Ela supre ali uma informação imediata que não se transforma num conhecimento, não necessariamente se transforma num conhecimento. Então, um tipo de leitura não substitui o outro tipo de leitura. Nós precisamos dos livros, da literatura, que, como qualquer arte, presta o serviço da sensibilização e da humanização. Na sala de aula, essa parte, essa deficiência, né, da pessoa não ter uma bagagem durante a vida, de ler livros, de gostar, porque a leitura a gente tem que gostar, infelizmente. Você percebe que tem essa deficiência, que os alunos têm uma certa preguiça, que eles não querem ler, que eles têm dificuldade, acaba refletindo também na escrita e na produção de texto? Com certeza, Letícia. Isso é uma luta diária. Nós, professores, a gente trava essa luta mesmo de incentivo à leitura. Né? A leitura, o ideal é que ela fosse incentivada desde criança, porque aí, como você falou, a escrita, os mecanismos da língua, isso tudo seria internalizado de forma orgânica, através da leitura, né? Como não é um hábito do nosso país, os alunos começam decorando normas gramaticais e depois esquecem, e acabam chegando à vida adulta sem o domínio do nosso próprio idioma, da nossa própria língua materna, né? Então, existe geralmente, com exceções, mas geralmente existe uma insegurança nas redações, existe uma insegurança até na comunicação oral, né? Quando a situação comunicativa exige alguma formalidade. Então, isso tudo poderia ser sanado se nós tivéssemos uma nação com o hábito da leitura, né? Porque já foi comprovado realmente cientificamente a relação da leitura com a escrita. Né? Então, se a gente não passa por esse incentivo da leitura, a gente acaba tendo problemas com a escrita depois. E como seduzir esses jovens para a leitura, mesmo com os aparelhos tecnológicos, né? Hoje em dia a gente pode ler um bom livro no telefone celular, mas assim, desde que a leitura seja voltada para a aquisição de conhecimento, saber, como você diz. Isso. Esses objetos tecnológicos, né, o Kindle, são muito utilizados e isso não desmerece em nada a leitura, né? Continua sendo aquela leitura honesta, só mudou o suporte, né? Não tem problema. O incentivo que a gente faz realmente é, primeiro, esclarecer para o aluno como leitura é fundamental. Né, como a leitura vai favorecer o raciocínio, que ele pode usufruir de outras mídias. Nós adoramos televisão, nós adoramos cinema, né? Mas que realmente a leitura, ela exige mais do nosso cérebro. Porque quando a gente se depara com audiovisual, por exemplo, já vem pronto, a imagem já vem pronta para a gente, a imagem, o som, as cores, as formas, os tamanhos. Quando você está lendo, não tem nada pronto. Você tem que criar. Então, a leitura, ela realmente exige mais, cognitivamente falando, ela exige mais do nosso cérebro. Então, a gente primeiro faz esse esclarecimento, que a leitura é fundamental para o bom funcionamento do nosso cérebro, para o desenvolvimento do raciocínio, e a leitura de qualquer assunto. Então, quando eu falo até para os meus alunos adultos mesmo da universidade, que não têm o hábito da leitura e percebem que precisam ter,
comece com assuntos que te dizem respeito. Se você gosta de esporte, leia sobre esporte. Se você gosta de novela, leia sobre novela. Né? Se você gosta de política, leia sobre política. Cada um procurar a sua área de interesse para começar a ter esse hábito, um pouquinho por dia. Né, a gente vai exercitando como se fosse uma ginástica. Você não vai fazer todos os exercícios num dia só, né, que você vai ficar estafado. Então você começa devagar e vai pegando o hábito. Daqui a pouco realmente se torna um hábito, como assistir televisão. Se torna um hábito mesmo. Não, e outra coisa interessante também, eu não sei se você faz isso, provavelmente, eles devem reclamar, né? Porque eu gosto de ler, então para mim não é nenhuma dificuldade. Mas dentro da minha casa, minha irmã odeia ler, porque ela é da área de exatas. E a maioria deles reclama, porque é chato, porque a linguagem é chata. Então, assim, procurar também um autor que seduza, né? Que a leitura seja boa, que te puxe e prenda no livro. Esse é o nosso maior desafio, porque como as pessoas são muito diferentes e as turmas são grandes, quando a gente vai adotar algum livro, a gente tenta, né, atender ao gosto da maioria. Mas sempre há diferenças. Tem gente que gosta mais de ficção, tem gente que gosta mais de realidade, mais do tema policial, o outro mais do tema relações pessoais. Então, se possível, oferecer a maior variedade de possibilidades para que cada um leia aquele livro com o que mais se familiariza, mais se identifica, mais se interessa, né? Quando possível, a gente faz isso. Eu muitas vezes faço votação, né, para a gente trabalhar com alguma obra. E é muito interessante também, isso é uma coisa que eu faço, muitos livros têm adaptação para cinema. Então, a gente trabalhar de forma comparativa. Sim. A gente fazer uma abordagem comparativa. A gente coloca o filme ou solicita a leitura do livro, uma coisa, depois outra, e faz um trabalho comparativo. Como que a arte do cinema transformou a arte da literatura. Né? Quais foram as adaptações necessárias, o que foi modificado. Então, fica mais um clima de investigação. Né? A gente instaura assim, um caminho investigativo. Também tem música. Né? Então, eu vou por esse caminho de tentar estabelecer diálogos com outras artes, literatura com música, literatura com cinema, e fazer uma investigação aí. Quais são as diferenças, quais são as proximidades. Que aí desperta a vontade também de ler, primeiro ver o filme, né, para quem não gosta de ler, e aí depois ler para poder descobrir o que está faltando, por que o diretor do filme fez assim e não seguiu o livro. Mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é que a falta da leitura, ela se reflete, como você falou, na nossa comunicação e também no futuro. Não adianta você fazer uma faculdade, ter uma bagagem daquela área específica e na hora que você entra no mercado de trabalho, aquilo vai fazer falta para você em algum momento, né? Perfeito, Letícia, porque às vezes a gente se dedica a um aspecto técnico, né, muito específico, como você falou. E aí, lá na frente, nós não fomos sensibilizados, nós não tivemos uma trajetória de sensibilização para perceber as demandas, até mesmo dentro do mercado de trabalho. Essa sensibilização para perceber as demandas nos dá uma autonomia. Claro. E a leitura favorece essa autonomia, essa percepção de mundo, essa percepção das demandas. Então, realmente, se a gente fica muito especializado são necessários os especialistas, né? Mas a leitura é bem-vinda até para eles. Eu queria agradecer demais a sua presença e já deixar registrado mais uma vez que ela vai voltar para cantar para a gente. Muito obrigada e volte sempre. Letícia, obrigada a você, obrigada a Terceira Via, sempre com matérias importantes, culturais, né, abrindo nossa mente aí para as discussões. Muito obrigada. Carol Poesia falando um pouquinho sobre literatura e a relação com os adolescentes e os jovens que às vezes deixam de lado. Eu volto já já, não saia daí.